Eclesiastes capítulo 1, amém? Então nós vamos ler os versículos a seguir. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Tempo atrás eu li uma história de um menino que estava passeando com o seu avô numa cidade do interior, ele e a sua irmãzinha mais nova, e aí eles estavam numa igreja, essas igrejas que tem, aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem essas capelas e no fundo às vezes tem um cemitério, né? E ele estava passeando com o seu avô, e aí a irmãzinha menor viu aquele cemitério, ela correu para lá, e aí o avô foi atrás dela. Aí quando chegou lá, ela era pequena, não sabia ler, e aí ela estava olhando para uma lápide, né, de uma sepultura, e aí ela viu que tinha algumas coisas escritas ali, e aí ela perguntou para o seu avô, né, o que se disse, vovô, o que está escrito aqui nessa lápide, né? E aí o avô leu para ela, né? Ele leu o nome da pessoa, aí leu nascido em tal ano, morreu em tal ano, e pronto. E aí ela falou assim, e o que mais está escrito? Aí ele disse assim para ela, não tem mais nada escrito, né? Só isso, o nome dela, o ano que nasceu e o ano que morreu. E o escritor Salomão, né, que é comumente aceito como autor de Eclesiastes, né, salvo alguns que fazem objeção a isso, o que Salomão fala para a gente parece que vai mais ou menos assim nessa direção, né? Parece que é um desafio para que a vida encontre um sentido maior e que a gente não corra o risco de, quando terminar a nossa vida, tudo que tenha a ser dito sobre nós seja simplesmente como você vê às vezes quando você vai no cemitério, né? Um nome, uma foto, a data de nascimento e a data de falecimento daquela pessoa, e às vezes uma frase, memória, alguma coisa escrito ali, porque dá a impressão que a vida da pessoa foi aquilo, né? Então quando a menina fez a pergunta, tem mais alguma coisa escrita? Ele falou, não tem mais nada escrito, só tem escrito isso na lápide nessa sepultura. E a nossa vida, meus amados irmãos, como diz aqui o pregador no livro do Eclesiastes, aliás, né, ele é chamado de pregador, porque o livro do Eclesiastes aqui, ele conservou, né, esse nome que vem da versão grega, né, o Eclesiastes, né, que em grego significa justamente assembleia. Então, a palavra aqui que está traduzida para você, que está escrita na sua Bíblia aí, pregador, na verdade ela vem de um termo hebraico, né, que é a palavra kohelet, né, que significa uma pessoa, alguém que reuniu um grupo, né, para falar, para comunicar, né, alguma coisa. Seria um colecionador, alguém que tem vários ensinamentos a ser transmitido, alguém que tem algo a ser dito para uma assembleia, um pregador, um orador. Enfim, a ideia é que o Eclesiastes, né, a palavra eclésia, são chamados, retirados para fora. Então a ideia aqui é que o pregador aqui, ele é um orador, alguém que reuniu uma assembleia, né? Por isso o termo Eclesiastes, um grupo de pessoas, e que agora ele se dedicou, né, a dizer algumas coisas, a comunicar algumas coisas. Um sábio, né? Vamos dizer assim, alguém, uma experiência de vida, e que pode falar da vida não apenas de um aspecto, mas de várias coisas que ele não apenas ouviu falar, mas ele viveu, né? Ele experiencializou isso. Ele está falando com conhecimento de causa. Então o termo aí, pregador, na verdade não é um nome, né? Na verdade é um termo técnico, né? Um título que é utilizado e que é aplicado aí a Salomão. Bom, e eu dizia aqui para os irmãos, né, que então o livro do Eclesiastes não é um livro pessimista, não é? Muitas pessoas não gostam de pregar sobre Eclesiastes. Talvez você ouviu poucos estudos, né, ou poucas mensagens, salvo talvez o capítulo 3, que fala do tempo determinado para todas as coisas, e o capítulo final, né, onde ele faz as suas considerações, as suas ponderações assim mais elevadas espiritualmente falando, né? Mas não é um livro pessimista não, meus irmãos, né? Na verdade, o Eclesiastes é a razão pura, é um homem
que se propõem a pensar sobre a vida, partindo do ponto de vista de que essa vida seja observada sem a existência de um Deus, seja a vida pela vida, seja a vida comparada com as coisas da vida, né? É alguém que está tensionando falar, a sua intenção, o seu propósito é, através do que ele diz, buscar, mostrar para as pessoas a dificuldade de você encontrar uma razão, um sentido, uma organização que faça com que essa vida, a despeito de Deus ou distante de Deus, né, ou sem considerar a existência de Deus, então mostrar para as pessoas como essa vida ela vai se tornando uma vida vazia, uma vida sem sentido. E aí o termo, né, que ele vai usar, vaidade de vaidades, né, no versículo 2, né, quando ele vai dizer é tudo vaidade. A expressão rebel aqui que ele usa no hebraico é no sentido de, sabe quando está um dia bem frio, e aí você sopra, né, e você vê aquela fumaça, né, porque está muito frio, mas aquela fumaça que sai da sua boca, aquele hálito, né, ele rapidamente, aquela fumaça ela desaparece, né? Então a palavra utilizada aqui para vaidade, a tradução dela mais ao pé da letra seria nesse sentido, né, um sopro, uma fumaça, ou como alguém disse, uma bolha de sabão mesmo, né, que é tão passageira, é tão rápida, né, é tão limitada, é tão frágil que ela pode ser dissipada a qualquer momento, né? É como se você, na vida, você estivesse caminhando sobre gelo fino, né, sem saber o próximo passo que você vai dar. Você está andando num lago que congelou e você vai ali tateando com o pé, com medo, né, que o próximo passo que você dê ali naquele lago congelado, você pise num gelo fino e então aquele gelo ele quebra e você afunde, né, como às vezes você já deve ter visto acontecer em algum filme. Então, amados irmãos, nós vamos estudar alguns ensinamentos que Salomão traz aqui no livro de Eclesiastes e que certamente vão ser muito importantes para a nossa vida. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção para você aqui já a título de introdução, tendo explicado isso para você, então, que não é vaidade no sentido de uma pessoa que se arruma, que passa um perfume, não é? Ou que coloca uma roupa bonita e aí alguém acha que essa pessoa vai... Isso é chamado de futilidade, né? Muitas vezes é tratado como uma coisa que não tem importância, mas a gente pensa nisso não como uma coisa essencial para a vida, uma coisa fútil, não é? Então, na verdade, o que o Salomão está propondo aqui, o pregador está propondo aqui, não é que a vida ela é uma coisa fútil, né? Não é que a vida como um todo ela seja uma futilidade, mas o que ele está propondo para nós pensarmos aqui é como essa vida, como ela é curta, e como nós podemos encerrar essa vida e de repente quando a gente olhar para trás a gente praticamente não fez nada, né? O professor Mário Cortella, ele tem uma frase, não lembro se é dele, mas ele diz assim: a vida é muito curta para ser pequena, não é? E é verdade, você olha para trás, de repente você vê que não fez nada, ou que fez muito pouco, ou pior do que isso, não é? Existem pessoas que quando chegam no fim da sua vida começam a constatar, a perceber que tudo que ele fez começa a perder o sentido diante, né, da realidade que é fatal, que é a morte. E muitas vezes então essas pessoas descobrem, né, aquilo que ele vai, mais para frente nós vamos ver isso aqui também, que o Salomão considerou uma coisa sem sentido, porque ele disse: você olha para a vida e você não tem os óculos de Deus para olhar para a vida, e você olha para a vida como ela é, a vida pela vida, a vida natural. A vida chega num determinado momento que ela começa a perder a sua beleza, porque você começa a pensar: que sentido tem eu trabalhar, me esforçar, lutar a vida inteira, né, conseguir conquistar coisas, se quando vai se aproximando agora da hora da morte, né, quando vai chegando esse momento
de uma certa maneira vai chegar para todos, né? Caso nós não tenhamos, né, a oportunidade de experimentarmos um arrebatamento, a pessoa vai se aproximando deste momento e começa as suas crises, né? E nós enfrentamos muitas crises na nossa vida, né? Você veja, quando a gente é novo, a gente tem aquela crise existencial, né? Com 16, 17 anos, a família quer saber o que o jovem vai ser, né? E aí todo mundo olha para ele e fala: e aí, você já decidiu o que você vai fazer? A faculdade está aí. E o jovem com 17 anos, ele é pressionado, ele tem que se posicionar, né? E ele entra numa crise, às vezes isso traz até uma ansiedade, porque com 17 anos ele é desafiado a dizer para os pais, né, o que é que ele vai escolher para ser aquilo o resto da vida. Então é uma crise que a gente enfrenta. Depois a gente às vezes enfrenta crises dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, né? A vida ela é cheia dessas crises. Depois nós temos uma crise da meia-idade, né? A pessoa chega numa idade que ele começa a perceber, né, que ele não é mais um jovenzinho, né? E aí alguns, para enfrentar a crise da meia-idade, ele começa a se infantilizar, né? Compra a camisa daqueles heróis em quadrinhos, né? E já está lá com 50 anos e posta foto, né, com aquelas roupas de molecão e tudo mais, né? Uma maneira subjetiva da pessoa enfrentar, né, essa crise da meia-idade, né? Infantilizar-se, né? Voltar na tentativa de continuar sendo um adolescente, de continuar sendo um jovem. Mas fatalmente nós vamos enfrentar essas crises. Em algum momento nós vamos nos deparar com esta realidade, meus irmãos. Então, Eclesiastes é um livro que nos propõe pensar sobre coisas muito profundas. É uma conversa muito franca, muito sincera sobre o que é a vida, né? Essa transitoriedade da vida, essa rapidez com que a vida passa e essa incapacidade que muitas vezes você tem de saber se o teu próximo passo, né, não vai ser aonde o gelo é fino, porque você não está vendo, e de repente você dá um passo e você pisa num gelo fino, né? E ali você acaba afundando. Uma coisa que é muito interessante na pregação aqui, ou nos ensinamentos do Eclesiastes, está aqui no versículo 5 a 7, né? Quando ele diz assim que o sol se levanta e o sol se põe, depressa volta para o seu lugar de onde se levanta. Pois ele diz: o vento vai para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, né, seguindo sempre o mesmo curso. Os rios, eles vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, né, ainda que sempre os rios corram para lá eles voltam, né, a correr. E aí quando você olha para isso aqui, você vê que o Salomão está falando de ciclos tão repetitivos na vida, né? Ele está dizendo assim: agora é noite, amanhã vai ser dia de novo, né? E amanhã vai anoitecer, e depois da manhã vai amanhecer, e depois vai anoitecer de novo, né? Ele diz: tudo vai acontecendo da mesma maneira, né? Vem as chuvas, o tempo fecha, chove, depois o tempo abre, depois vem chuva de novo. Aí ele vai propondo essas coisas, mostrando essas coisas. Mas, meus amados irmãos, o que é interessante nessa visão é que quando você olha para o Antigo Testamento, geralmente a gente usa a natureza, a gente usa as coisas da natureza como uma forma de trazer esperança e de exaltar a grandeza de Deus. Você não costuma olhar, por exemplo, para o sol nascendo e o sol se pondo com esta visão. Pelo contrário, você olha e você diz assim: olha que bênção, mais uma vez o sol nasceu, né? Você não costuma olhar com esta visão, né? Olhar para o vento e dizer assim: o vento está sempre soprando de um lado para o outro, do outro lado para cá, e nunca muda o seu curso, né? Você não costuma olhar para a natureza, para a beleza, né? Como a natureza é esbelta, como a natureza é maravilhosa. E isso geralmente não traz para o teu coração uma visão de mesmice, uma visão de estaticidade. Não. Geralmente quando você olha para a natureza, para as árvores, para o rio, quando você olha para as cachoeiras, para o sol, para a noite, para o dia, tudo isso arremete você a glorificar, a dignificar a Deus. Mas perceba que no caso do texto que nós estamos estudando aqui é exatamente o contrário. Salomão não olha para a natureza e não vê que a natureza proclama a glória de Deus. Pelo contrário, ele olha para a natureza e o que ele enxerga na natureza? Ele enxerga monotonia.
Ele diz, é sempre tudo do mesmo jeito. O rio está sempre desaguando no oceano, o oceano nunca se enche. O vento está sempre soprando na mesma direção, né? E soprando de um lado para o outro. O sol está nascendo e se pondo, e depois nascendo. E essas coisas estão sempre acontecendo do mesmo jeito. Mas, meus amados, por que é que ele não consegue enxergar a beleza de Deus na natureza? Já que a natureza, né, ela proclama, ela declara a glória de Deus também. É muito simples, porque nós temos aqui um homem que está examinando as coisas desse mundo, a vida, simplesmente comparando a vida pela vida. Ele não está olhando para a vida com uma visão transcendental. Ele não está olhando para a vida com uma expectativa de alguém que acredita em algo superior. Ele está olhando para a vida e pensando na vida, simplesmente a vida como a vida existe, como ela se apresenta, como ela se movimenta dia após dia. Ou seja, ele está mostrando para mim e para você a previsibilidade. Ele está dizendo como as coisas são monótonas, como as coisas são estáticas, como as coisas são previsíveis. E sabe, meus amados irmãos, que é importante nós pensarmos e termos essa conversa franca sobre a vida, porque muitas pessoas, não é, enfrentam às vezes um desânimo por causa dessas monotonias da vida, né? E ele entra numa crise porque ele diz assim, a minha vida é a mesma coisa, né? Eu acordo, vou trabalhar, bato o cartão, trabalho, vou embora para minha casa, almoço, vou depois do almoço, termino o trabalho, de tarde eu saio, chego na minha casa, tomo um banho, janto, deito, durmo, no outro dia me levanto, vou lá, bato o cartão, começo. E sabe o que acontece? Se nós não pensarmos e não tivermos essa conversa franca sobre a nossa vida, é muito provável realmente que essa monotonia gere um desgaste, gere um desânimo, gere uma frustração, não é verdade? É quando nós paramos para pensar, aí a gente começa a dizer como Salomão, é tudo vaidade, é tudo transitório, é tudo tão passageiro, é tudo tão circunstancial, é tudo tão momentâneo, não é? Para que eu devo me preocupar? Para que eu devo me esforçar? Para que lutar tanto? Para que trabalhar tanto? E é importante, meus amados irmãos, nós pensarmos essas coisas aqui juntos, mas sobre uma ótica adequada. Então, ele se volta para a natureza e não encontra encorajamento na natureza, mas pelo contrário, ele olha para a natureza e tudo que ele vê é a monotonia da vida diante dos seus olhos, em um universo, em acontecimentos que são estáticos, que simplesmente são um ciclo repetitivo. Agora, há uma coisa importante que Salomão não falou aqui, eu quero propor isso para você, para que você pense. Imagine como seria a sua vida se não existisse monotonia, se não existisse previsibilidade, se você não conseguisse, pelo menos um mínimo que seja na tua vida, você não conseguisse prever e entender como é que as coisas são. Então a previsibilidade, o fato de você saber como vai ser a sua rotina amanhã, depois, o fato de você conhecer a sua rotina, coloca você em um lugar onde você pode ter compreensão de quem você é em relação ao mundo. É simples assim. Se tudo ao seu redor, imagine que tudo ao seu redor, não é, mudasse o tempo todo, imagine que tudo ao seu redor fosse impreciso, imagine que tudo ao seu redor fosse imprevisível, que nada minimamente você pudesse prever. Imagine, a sua vida seria um desafio gigantesco. Como você iria viver sem conseguir prever pelo menos o essencial para você poder entender a vida? Então Deus colocou a previsibilidade das coisas. Um dia com 24 horas, Deus colocou um mês, Deus colocou um calendário, para que você consiga se situar na vida. E uma vez que você olha para essas coisas de grandeza, de valor, de tempo, de espaço, você consegue se perceber dentro disso como um indivíduo. Senão você seria alguém apenas existindo, senão você seria alguém que, ao olhar ao seu redor, você não faria sentido algum com relação às coisas. Por quê? Porque as coisas estariam mudando a todo tempo e você seria simplesmente uma peça sendo movida de um lado para o outro. Então a monotonia, não é?
ela gera algo importante na nossa vida, meus amados. É claro que a vida, em muitas coisas, em muitas das suas nuances, a vida é imprevisível, mas a monotonia, em muitas ocasiões, ela é importante, porque ela te dá previsibilidade. Imagine como seria difícil para você se hoje você fosse trabalhar e amanhã tudo fosse totalmente diferente. Imagine se cada dia da sua vida, quando você abrisse os olhos, tudo fosse diferente, tudo tivesse mudado, e tudo que você tivesse aprendido ontem não serviria mais para hoje, e você não poderia se preparar para amanhã, porque o amanhã simplesmente seria diferente do que você está vivendo hoje, e a experiência não serviria para nada, porque a experiência de ontem não tem nada a ver com hoje, e muito menos com o dia de amanhã. Então, meus amados irmãos, a tua existência, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você, a minha existência, eu só consigo me perceber dentro deste mundo criado por Deus, eu só consigo entender qual é o meu papel, porque eu consigo saber o que é um instante, eu consigo saber o que é um minuto, eu consigo saber o que é uma hora, eu tenho a capacidade de olhar para essas coisas ao meu redor, mas isso só é possível, meus amados, porque existe uma rotina, porque existem coisas que se repetem, e eu sei o que é um dia de 24 horas, porque o sol nasce e o sol se põe. Então, veja comigo, esse papel de a gente se perceber, e aqui é claro que o pregador, ele está se percebendo como uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está olhando para o sol, ele está olhando para o rio, ele está olhando para o vento, ele está olhando para o trabalho, ele está olhando para tudo ao seu redor, e ele está se percebendo dentro desta realidade, e ele está dizendo, tudo é vaidade, é um sopro, é tão passageiro, é tão rápido, é tão transitório, mas ele está percebendo que ele existe dentro disso. Ele está percebendo que essa realidade, por mais monótona que essa realidade seja, esta realidade faz com que ele se perceba como uma pessoa, e ele consegue ter a noção de que ele existe dentro desta realidade. Por exemplo, é difícil para um animal, o animal não consegue ter essa percepção da sua existência individual diante do passado, do presente, do futuro, porque não tem discernimento, não tem entendimento dessas coisas. Um gato, um cachorro, não é? Um pássaro, não sabe essas coisas, mas essas coisas, meus amados irmãos, elas estão plantadas no coração do homem. Então o que o pregador está nos mostrando aqui é, a princípio, a priori, a visão de alguém que está dispensando a eternidade. É a visão de alguém que está trabalhando apenas com a finitude. É o parecer, é o ponto de vista de alguém que olha para a vida e compara a vida com a vida. É o ponto de vista de alguém que estuda a vida a partir dos seus ciclos repetitivos. Mas uma coisa que ele não nos fala, mas o Espírito Santo nos fala nessa noite, é como é importante, meus amados irmãos, que nós tenhamos esse conhecimento da nossa existência, e como é bom que as coisas sejam previsíveis, como é bom que existam algumas rotinas, e como isso é importante para o nosso aprendizado, porque se existe uma rotina, o que aconteceu ontem, é isso que ele vai dizer, olha, aquilo que foi ontem, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu o outro dia, não é? Aquilo que, o que foi, isso é o que há de ser. E como é importante que seja assim, porque se tudo estivesse em constante ebulição e em constante transformação, você não conseguiria se preparar para os desafios da sua vida. Então, meus amados, toda vez que você pensar que a sua vida é monótona, que a sua vida é chata, que a tua vida é angustiante, lembre-se que Deus fez assim, finita, para que dentro desse tempo você possa se valer das experiências que se repetem e que acontecem de forma cíclica, para que na frente você não precise passar novamente pelos sofrimentos que você passou um dia lá atrás. Então, se eu vejo, se eu tenho esta visão, se eu tenho essa ideia que eu existo, não é? Se eu compreendo essa minha existência, e aí eu vou dizer uma coisa para você aqui, presta atenção, olha aqui para mim. Essa nossa existência, a existência que ele está trabalhando aqui, é uma existência de alguém que
como eu estou dizendo para você, existe dentro de um princípio que a vida é finita, que não consegue olhar para além do sol, e é por isso que você vai ver a expressão que ele usa: debaixo do sol tudo é vaidade, porque obviamente acima do sol está Deus. Então ele encerra tudo debaixo do sol, porque realmente ele está falando da vida prática, da vida cotidiana, dos acontecimentos dessa vida. Agora, dentro dessa vida que nós existimos, existem algumas coisas importantes para nós considerarmos sobre essa nossa existência. E existe um pensador chamado Soren Kierkegaard, e ele diz que o ser humano, ele era um cristão, e ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala sobre os estados em que a gente existe. Então ele diz assim, que todo ser humano, ele existe primeiro esteticamente, né? Ou seja, todo ser humano, para poder existir, ele precisa satisfazer os seus desejos. Todo ser humano, ele tem vontades instantâneas, ele tem vontades imediatas, ele quer coisas, né? E estes são os desejos. E ele diz assim, olha, e muitas vezes estes desejos, eles não podem ser cumpridos. Quantas vezes você já desejou? Quantas vezes você já quis alguma coisa? Quantas vezes você já almejou alguma coisa, mas este desejo não podia se cumprir, porque era uma coisa muito além da sua realidade. E o que é que isso gera no ser humano? Ele diz, bom, isto gera incompletude, isso gera insatisfação, isso gera frustração e, em último sentido, vazio. Então, pera lá. Então nós temos aqui uma coisa importante para nós pensarmos, que existem pessoas com um vazio existencial muito grande no seu coração, porque vivem uma vida frustrada, porque estão presos às necessidades, né? A sua vida, todo o sentido da sua vida é em buscar, em conquistar algumas coisas. E aí, Salomão vai dizer uma coisa interessante no versículo de número 3. Ele vai dizer assim: que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho? Que vantagem! Presta atenção nessa expressão. Por que ele está dizendo que vantagem? Olha, esta é uma visão extremamente estética. Ou seja, é a pessoa que pensa na vida simplesmente do ponto de vista do ganho, simplesmente do ponto de vista do lucro. É aquela pessoa que olha para a sua vida e se sente triste porque ele não está ganhando o que ele gostaria de ganhar, porque ele não está lucrando o que ele gostaria de lucrar, porque ele não está vendo o resultado do que ele gostaria de ver. Ora, alguém já disse que a vida, ela não te retribui, ela não paga dividendos para você, não é? E a pessoa começa a ficar triste porque ele olha para a vida e ele começa a ter, pastor Olímpio, uma sensação de que a vida está lhe devendo alguma coisa. Ele começa a ter uma sensação de que a vida lhe deve algo, de que a vida deve lhe oferecer alguma coisa que ainda não ofereceu. E o Kierkegaard disse que esse é um estado do ser humano terrível, chamado estado estético, aonde a gente se prende em coisas estéticas, aonde a gente fica pensando nas vantagens. O que é que eu estou ganhando? O que é que eu vou lucrar? Qual é o benefício que eu vou obter disso? Mas, amados irmãos, o que ocorre é que, em um determinado momento, essa busca pela estética, ela perde o valor. E a gente se sente tão vazio, tão incompleto, tão solitário, lutando sozinho, lidando com a vida. E o Kierkegaard diz o seguinte: o homem passa para um segundo estágio da sua vida, que ele chama de estágio ético. O que é esse segundo estágio de estágio ético? Ele diz assim, bom, é o momento que você percebe que a vida sozinha é muito difícil. Então as pessoas começam a buscar a felicidade nas estruturas. Ele tenta se inserir dentro de algum grupo, porque ele se sente infeliz. E ele diz assim, sabe por que eu sou infeliz? Porque eu sou muito sozinho, porque eu sou muito solitário. E aí começa a busca do sentido da vida. E eu não estou fugindo do texto de Eclesiastes não, porque Eclesiastes é justamente a busca pelo sentido da vida. E o Salomão já deixa claro isso para mim e para você no versículo 2 e 3. Quando ele diz vaidade, vaidade, tudo não é vaidade. Ele está falando da vida. Ele está dizendo, eu percebi que a vida é muito rápida, repentina, é muito transitória, passa muito rápido.
não é? E ele vai dizer depois, nós vamos estudar isso aqui, ele vai dizer, olha, eu busquei a felicidade em tantas coisas, eu busquei a felicidade em tantas situações, em tantas ocasiões, com mulheres, com negócios, com bebida. Ele diz, mas nunca eu consegui encontrar, porque o estado ético do homem, aonde o homem ele entra para esse segundo estágio, é aí exatamente nesse momento, por exemplo, que nessa busca, muitas vezes, a pessoa busca alguém para se casar, porque ele acredita que no dia que ele tiver alguém para estar do lado dele, porque ele acredita que ele é infeliz porque ele está sozinho, ele acredita que ele é infeliz porque ele ainda não encontrou a alma gêmea. E tem gente que já está no terceiro, no quarto casamento e não encontrou a alma gêmea ainda, e diz assim, eu sou infeliz porque eu ainda não encontrei uma pessoa que me complete, eu sou infeliz porque eu não encontrei alguém ainda que me entenda, E aí, meus amados, esta pessoa que deixou o estado estético da coisa, que já não está mais então na busca de prazeres, de coisas instantâneas, de coisas ali momentâneas, bebida, sexo, droga, álcool e essas coisas que estão ligadas ao desejo, porque ela percebeu que isso não a completa, e ela vai para um segundo estágio, onde ela tenta então se inserir numa coletividade, seja num time de futebol, seja até mesmo numa igreja. Quantas pessoas vêm para a igreja, meu irmão, porque acha que vai ser feliz vindo para a igreja, porque quer se inserir dentro de um coletivo. São as estruturas sociais. Quantos vão para o casamento e aí às vezes descobrem que não estão sendo felizes, mesmo depois de ter encontrado uma pessoa e casado e tudo mais. E aí o Kierkegaard diz o seguinte, ele diz, bom, então o ser humano ele tem que entender esses estádios da sua vida, e aí ele nos mostra o maior de todos os estádios. Ele diz, mas existe um terceiro estádio, que é quando o ser humano se percebe como uma pessoa religiosa. É o homem que encontrou o estado religioso, e ele diz, e o estado religioso é o ponto mais alto dentro da sua existência. E nós estamos falando aqui da percepção de existir, amém? Nós estamos falando aqui que a importância, o que eu estou dizendo para os irmãos, da estabilidade, das coisas estáticas, da monotonia, é dar justamente para você a capacidade de você se compreender, dentro deste mundo, e ver que você é uma pessoa que existe. Mas uma vez que você percebe que você é uma pessoa que existe, essa sua existência, ela precisa ser preenchida. E aí na busca do preenchimento dessa existência, vem todas essas coisas. A tentativa de se encher, então, como eu disse, com as estéticas da vida, com as coisas passageiras, essa busca de se encher ou de se preencher, participando, se inserindo dentro de uma coletividade, de uma estrutura social, até que a pessoa chega no último estágio, que é o estádio religioso. Meus amados, este é o ponto mais alto. O Kierkegaard diz, este é o ápice, este é o momento, este é o ponto mais elevado que um ser humano pode atingir. E por que ele diz isso? Eu vou te explicar. Ele diz isso porque ele afirma o seguinte, é neste momento, quando o homem encontra o divino, quando o homem descobre a fé, é nesse momento que este homem se torna capaz de renunciar todas as coisas deste mundo por amor a este Deus. Então essa existência, ela vai ser vazia mesmo. Não basta você se perceber como uma pessoa tridimensional, não basta você entender o passado, não basta você dar valor para a repetição, não basta você entender que as coisas que elas aconteceram servem para hoje e para amanhã, e dizer que bom que o sol nasce, se põe, que o rio deságua no oceano, que o vento sopra de um lado para o outro, porque isso me dá um certo ânimo de saber que eu posso me programar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Isso me dá uma certa condição de pensar antes de dar o próximo passo, de ter um pouco de previsibilidade para a minha vida, e aí eu começo a me encaixar na vida, eu começo a me ver na vida, e enfrento muitas vezes as crises da minha vida. Mas, meus amados irmãos, nenhum desses estádios pode te dar aquilo que o Kierkegaard diz que o homem alcança quando ele encontra um estádio religioso, que é a capacidade de renunciar às coisas deste mundo para encontrar algo maior em Deus. Ora, meus amados irmãos, é
por isso que Salomão vai nos dizer no capítulo de número 1, que tudo é vaidade, diz o pregador de vaidade. Que vantagem tem o homem, ele diz, no seu trabalho que faz debaixo do sol? E eu responderia, nenhuma. Se esse homem está preso às coisas dessa vida existenciais, às estéticas, à beleza, aos prazeres, aos desejos, nenhuma. Se esse homem está procurando alegria nas estruturas sociais deste mundo, se inserir em algo coletivo, quer seja até mesmo um casamento, nenhum sentido realmente. Eu diria, você tem razão, pregador, tudo isso é passageiro. Mas quando você alcança o estágio da fé, tudo muda, porque você é capaz de renunciar a todas essas coisas, porque o que está debaixo do sol passa a não ter mais sentido, porque você deixa de olhar para o que está debaixo do sol e passa a olhar para aquilo que está acima do sol, e lá existe um Deus que faz com que tudo passe a ter sentido na sua vida. Ora, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, eu presumo que já alcançamos esse estágio, que já alcançamos essa condição. Quantos aqui se lembram da história de Pedro que está narrada aqui em Lucas capítulo 5, 8, 11? Lembra quando Jesus disse, jogue mais para lá a rede? E eles jogaram, e veio uma pesca maravilhosa, não é? A rede veio se rompendo de peixe. E aí o texto diz que quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Lucas diz que o Senhor Jesus então disse para Simão, Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de almas. E Lucas termina dizendo, e então tiraram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Para alguém que vive no estádio estético, que vive apenas no estado ético, para alguém que se pensa que se vê somente nessa vida, este seria o ápice, porque o barco se encheu de peixe, era muito dinheiro, era o sonho de uma vida se completando aqui. O sonho da vida de um pescador era esse, era encher o barco de peixe, a ponta do barco quase afundar. E este seria, portanto, o grande momento da vida de Pedro. Mas Pedro dá um salto. O texto diz que diante desta pesca, com tanto peixe dentro do barco, com a vida resolvida, com a possibilidade de vender todos aqueles peixes ali, aumentar a empresa, comprar mais barco, fazer tanta coisa boa, Pedro percebeu que nada disso fazia sentido diante de Jesus. Ele percebeu que aquele momento maravilhoso de ter o barco quase afundando de tanto peixe, que era o sonho de todo pescador, de repente aquilo perdeu a graça. De repente aquilo não tem mais tanta importância assim, porque ele encontrou Jesus. E é isso que nós aprendemos olhando, meus amados irmãos, para esta mensagem introdutória do Eclesiastes. Quando nós encontramos Jesus, tudo passa a fazer um grande sentido na nossa vida. Que quando nós encontramos Jesus, a nossa perspectiva dessa vida, ela muda. Ela muda drasticamente. Ela muda absurdamente. Ela muda totalmente. Ou seja, se antes nós vivíamos uma vida apenas pensando nessas questões circunstanciais, momentâneas, do que é proveitoso, do que eu estou ganhando ou não estou ganhando, se nós vivíamos dentro desse egoísmo, dessa busca que o pregador diz que não faz sentido, e não faz mesmo para quem ainda não encontrou com Jesus dentro do barco, mas uma vez que nós encontramos, então nós damos um grande passo, meus amados irmãos. E aí eu encerro aqui dizendo para você que esse grande passo, ele vai trazer uma nova perspectiva para a sua vida. E eu encerro dizendo o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 4, 16, 18. E ele diz assim: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê, isto é eterno. E aquilo que se vê está debaixo do sol, mas aquilo que não se vê está acima do sol.